com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Versículo 24, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e saciastes. O que é que tem acontecido nas nossas igrejas hoje em dia? O povo não está preocupado com o Jesus que leva para morar no céu, com o Jesus que cura, com o Jesus que salva, com o Jesus que restaura lares, que restaura famílias, mas está preocupado com o Jesus que pode dar um bom emprego, com o Jesus que pode restaurar a conta financeira, com o Jesus que pode trocar o carro. É com esse Jesus que o povo das igrejas está preocupado. E aqui, Jesus, que conhece o nosso coração, a nossa mente, ele falou para aquele povo: vocês não vieram atrás de mim por causa do sinal. Olha o grande sinal que Jesus fez. De 2 pães e 5 peixinhos, Jesus saciou quase 20.000 pessoas. Porque nós sabemos que homens haviam ali 5.000, mas e as mulheres, e as crianças, os jovens? Então ele fez um grande sinal. Mas o povo estava atrás do pão, da matéria, do físico. Né, Fernando? Aleluias. E aquela frase que eu li ali no Evangelho de São Marcos, é porque hoje pela manhã, quando nós estávamos orando aqui neste lugar, o Senhor falou exatamente isso. A minha igreja honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Não são todas as pessoas, existem os remanescentes, mas infelizmente o povo do Senhor só quer saber daquilo que o Senhor é capaz de dar. Dobra os joelhos só para pedir, dobra os joelhos somente para reclamar. Mas o Senhor está procurando trazer de volta a igreja primitiva, a igreja que se reunia porque um se condoía com a situação do outro, um se ardia o coração, porque nós vemos ali em Atos, capítulo de número 4, que diz que o coração de todos era um, e um dos pedidos que Jesus faz, no capítulo de número 17, do mesmo Evangelho de João, é justamente esse: para que nós sejamos um com Ele, como Ele é com o Pai. Porque o que mais existe no meio do povo de Deus é a divisão, é a contenda, é a confusão, é a mentira, é o engano, é a falsidade, é a conveniência, é fazer aquilo que lhe apraz, quando lhe apraz, da maneira que lhe apraz. E Deus tem dia após dia usado as vidas que ocupam este altar, e muitos altares por aí, porque nós vimos ontem, ali em Campo Limpo Paulista, a grande mensagem que a nossa missionária Lana Holder trouxe, a respeito de nós andarmos debaixo da nuvem da glória de Deus. Porque o crente só está guardado quando ele está debaixo da nuvem da glória de Deus. E ela falou muito claramente: uns querem andar na frente da nuvem. Eu sou desse jeito, ninguém me muda, eu nasci assim, todo mundo me conhece, sabe que eu sou assim, não adianta tentar me mudar, Deus me conhece,
Claro que Deus conhece. Mas o que eu saiba, o nosso Senhor Jesus é um grande marceneiro. E não adianta dizer que o pau que nasce torto morre torto não, porque ele é marceneiro e ele coloca no prumo. Ou se coloca. E tem aqueles que querem andar atrás da nuvem, só em cima do muro, na observação. Vou ver o que vai acontecer. Dependendo de onde a coisa pender, eu estou indo. Se a coisa estiver bem, eu chego. Se não estiver, estou fora. Vou procurar algum lugar que me apraz. Vou procurar algum lugar onde eu me sinta bem. Porque aqui, misericórdia. Aleluia. São os crentes que só querem saber das coisas boas. Aleluia. Não conseguem arregaçar as mangas e fazer verdadeiramente a obra de Deus. Porque se Jesus, por um momento que fosse, pensasse igual a esses crentes, será que algum de nós estaria aqui hoje? Por um momento que fosse, se Jesus se deixasse levar por pensamentos, por aparências, caras feias, se deixasse levar por situações, mas nenhum de nós estaria aqui. Porque ele ia falar assim, quantas e quantas vezes, né? Nós não falamos. Como que Jesus pode usar aquela vida? Mas ele não está vendo que ele está tudo torto, que ela está toda torta. Como que pode usar desta maneira? Ah, se fosse eu. Ainda bem que Jesus não é você. Ainda bem que Jesus não sou eu. Porque nós somos falhos. Nós olhamos com os nossos olhos carnais. Nós queremos só aquilo que nos apraz, que enche o nosso ego, que enche a nossa barriguinha. Aleluia. Mas Jesus aqui, ele disse, eu sou o pão da vida. Eu falei tudo isso para poder falar a respeito do pão da vida. Porque Jesus um dia teve um encontro com uma mulher na beira de um poço. E quando ele encontrou com aquela mulher, ao meio-dia, imagine ali num deserto, né? Cidade de Samaria, uma cidade quente. E Jesus, justamente no momento em que ninguém passava naquele lugar, Jesus passou. Jesus sempre passa onde ninguém quer passar. Jesus sempre chega no momento em que ninguém quer passar. Porque Ele se preocupa comigo e com você. E aquela mulher foi na beira daquele poço, era considerada ali pelos da cidade como uma prostituta, porque ela trocava de marido como quem trocava de roupas. E Jesus parou naquele poço e foi conversar com aquela mulher. Os seus discípulos, quando viram aquilo, ficaram indignados. Porque, primeiro, que judeu não conversa com mulher, principalmente em público, dependendo da mulher. E aquela mulher, então, piorou. Mas Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. Se hoje eu estou aqui sobre este altar ministrando a palavra, é porque Jesus, um dia, Ele disse que a mulher é importante. E Ele sentou-se, parou ali na beira daquele poço, e começou a conversar com aquela mulher, pediu água para ela. E quando ela falou assim que, se ele soubesse quem era ela, ele nem pedia água para ela, e ele então contradisse. E se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, e a água que eu te desse, você tomaria e nunca mais teria sede. E é isso que está faltando em nós, queridos. Buscarmos a água da vida.